Muito bem, estamos aqui para mais um Safeway Podcast e estamos aqui para poder você curtir, compartilhar, e você está passando para todo mundo esse podcast que está para poder trazer muita palavra de Deus, para estar compartilhando coisas do reino, para estar trazendo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E hoje nós temos conosco aqui um casal maravilhoso, isso mesmo, um casal maravilhoso de pastores que tivemos o prazer de conhecer, que já marcaram a nossa história, marcaram nossas vidas. E agora eu quero apresentar para vocês aqui esse casal de pastores que está aqui, pastor Alisson e pastor Lisandra. Olá! Olá, Deus abençoe a todos. Pastores da família Aba Church. Aba Church, não pode esquecer o Church. Não podemos ficar sem. E por que não Family? Family Aba Quem Church. sabe um dia, né? Quem sabe? Eu acho que I think it's right there. No futuro Tá próximo. quase lá. O Senhor tá direcionando. Maravilha, mas é uma alegria muito grande. Muito bom estar com Tem vocês. sido um prazerzaço, uma alegria conhecer vocês. Já marcou as nossas vidas. Vai ficar difícil viver agora longe. Sim. Vamos ter que remarcar Remarcar. para poder Agora, tá aí mais vezes. Estados Unidos é logo ali, né? Não é? E o Glória a Brasil Deus. também, né? Olha isso. Amém, glória a Deus. O Brasil é logo ali. Vamos lá. Verdade. O mesmo voo que vai para lá vem para cá. Né? É isso aí. Maravilha. Mas olha, estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. É um prazer todo nosso. E tem sido bem prazeroso o tempo que nós estamos juntos, de convívio, né? Tempo de mesa, esse tempo que estamos aí nessa comunhão gostosa, que tem sido assim algo realmente encantador, prazeroso e aprendizado do Senhor. E cremos que não vai parar por aqui. Não vai parar. Muito bom a maneira como Deus faz, né? Algo que não foi planejado, nós estarmos aqui, né? Na verdade, de início era só o pastor Kleber, que era para estar. Daqui a pouco entrou os penetras aí. Chegamos de penetra. Dei a gangue junto. Mas é muito bom, um tempo curto junto, mas numa conexão no espírito, algo que parece que a gente já se conhece. Exatamente, isso que eu ia falar, é uma impressão no espírito que a gente já se conhece há muito tempo, aquela afinidade que o céu conecta, sabe? Sim. Então foi curto, mas muito um tempo, proveitoso. Verdadeiramente um tempo de qualidade. Sim. Verdade, é verdade. Eu assim, e passou muito rápido e fica já a sensação já de saudade. Saudade, exatamente. Vamos aproveitar aqui esse tempo aqui que nós temos aqui para poder conhecer um pouco mais da história de vocês e contar para as pessoas, né, que ainda não conhecem, né, daqui da nossa família Safeway, né, aqueles que nos acompanham, aqueles que têm estado conosco, um pouquinho da história, né, de vocês. Daquilo eu tenho já escutado algumas coisas assim, e muito edificante, e eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas, né? Porque todo casal pastoral, ele tem uma história, né, de começo. Tem a história por trás da história. Tem a história por trás da história, né? Eu gosto muito daquilo que o pastor Cláudio Duarte diz, que é que ninguém nasce grande, quem nasce grande é monstro. É monstro, Né? É anomalia. Quem nasce grande é anomalia. Exatamente. Eu já estou falando isso aqui já quase pela quinta vez, eu acho que eu vou tomar já isso para mim, que aí paro de ficar usando os nomes autorais aí, né? Mas, brincadeiras à parte, como surgiu a família Aba? Como foi esse início? Sim. Assim, basicamente o início da família Aba se deu com o nosso início, né? Nós, pelo menos, a Elisandra, ela vai contar depois, ela já é evangélica de berço, mas eu nunca cresci em família católica não praticante, que até os 12 anos fiz lá a minha primeira comunhão e depois saí para o mundo e aos 14 anos fui para uma escola no Brasil chamada Senai, uma escola profissionalizante. E lá não que a escola me proporcionou isso, mas as minhas escolhas me levaram ao caminho de drogas, de um caminho muito
muito feio da minha vida, um tempo tenebroso, dos 14 aos 28 anos, vivendo dessa maneira, até que o Senhor começou a me espremer e um companheiro de trabalho, trabalhava na Volkswagen na época, numa montadora, lá no Brasil, e falou, você tá precisando de Deus. Um desviado me falando, você tá precisando de Deus. Meus pais são da igreja, da Assembleia de Deus, e eu vou levar você num culto. Me levou num culto, aquilo mexeu comigo, e no outro dia ele falou, vou levar você numa igreja de jovens, numa igreja onde existe uma possibilidade maior de você ficar. E ali fiquei, Jesus me aceitou, e a gente começou a caminhar no Senhor, e de uma maneira muito rápida o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu que não tinha hábito de leitura, logo com 3 meses de convertido, já tinha batido a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tamanha sede que o Senhor despertou em mim. E aos 2 anos de convertido, a Elisandra, que estava desviada dos caminhos do Senhor, ou afastada, ela volta para a igreja, a gente se conhece e em 6 meses nós estávamos casados. Aí a vida dele mudou completamente. Ele ficou mais feliz, os planos, as coisas começaram a acontecer, né? Tudo começou a ficar colorido. Eu sabia que a pastora Elisandra tinha que participar desse podcast. Sim. Eu tenho que trazer vida, né? E daí, né, a gente se casou e nisso eu já estava bem envolvido na igreja, já me envolvi em grupo de jovens e já comecei a sempre procurar onde poderia servir, onde poderia ajudar. E isso, com 2 anos de convertido, já tinham me levado ao diaconato, e ali já começou a haver um apontamento para algo na questão do pastoral. As pessoas vindo me fazer perguntas daquilo que eu estava lendo, daquilo que eu estava entendendo de Bíblia. E com 7 anos de igreja, numa realidade de Assembleia de Deus, que é muito difícil isso acontecer, o pastor presidente me chama num ministério bem conservador em matéria de idade de obreiro para poder de tempo, de dirigir igreja. Ele eu creio que foi uma direção de Deus para o pastor Luiz, e ele me chamou para dirigir uma igreja num bairro muito difícil, uma igreja pequena. Para quem veio de uma realidade de Assembleia de Deus sabe que isso acontece muito, onde uma família construiu aquela igreja. Então existia uma predominância da influência da família sobre essa igreja, e ali foi uma escola para mim, foi uma escola tremenda. Só que com 1 ano de igreja eu comecei a ver a maneira como se movia o ministério, e aquilo começou a me chamar a atenção, que algumas coisas não se enquadravam da maneira como eu pensava e como as escrituras me apontavam. Nada contra o ministério, mas algumas coisas, e algo novo queimava dentro de mim como um formato de igreja. Só que dentro daquele ambiente eu não tinha com quem conversar. Porque se eu fosse conversar com alguém que eu estava incomodado com aquele sistema, a primeira coisa que eles iam falar, você tá desviado, você não tá legal. Eu não tinha com quem conversar. E a gente foi para uma viagem para Maceió. Nós não tínhamos tirado lua de mel, porque a gente casou com poucos recursos. Eu tinha construído minha casa e a gente não tinha nada de recurso. E depois de 2 anos nós fomos tirar, de 3 anos nós fomos tirar a nossa lua de mel. E ali eu tinha muitos arquivos de livros que alguém tinha me dado, e eu tinha instalado alguns no meu tablet. E na hora que eu entrei no avião, eu escolhi um aleatório. E o nome do livro era O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. E eu comi aquele livro, acho que em questão de 1 semana. E aquilo fez muito sentido também. Eu falei, uau, tem alguém que pensa da maneira como eu penso. Eu vou procurar quem que é esse cara. E comecei a procurar na internet. Na época ele não era tão famoso como era. Ele estava, acho que, começando o nome dele. Tanto que nem tinha vídeo dele na internet. Não tinha nada. O nome dele começou a ser soprado do Brasil. Eu comecei a ouvir muitas mensagens dele e comecei a me identificar com a maneira de pensar. E eu falei, uau, eu preciso ir lá conhecer esse lugar. E ele tinha uma conferência para ministros que se chama Casa de Zadok. E eu fui. Não tem mais? Tem. Acho que tem agora, né? Acho que agora é regional. É regional. Agora, né? Antes era só na cidade de Curitiba. Mas não é mais do formato como era antes, né? Antes eu fui no raiz mesmo, né? E quando chegar lá, eu entro dentro daquela igreja, eu falei, uau, mas é o tipo de igreja que eu achava que era possível. E ali uma série de ministrações, foi
Luiz Hermínio, Gustavo Lara, só... E aquilo eu voltei de lá muito impactado. Falei, amor, achei... Tem outro mundo lá fora. Exatamente. Tem outro mundo do lado da cerca. Existe um mundo... E foi isso mesmo. E durante um ano eu naquela inquietação, só que ela assembleando de berço. Eu nasci na Assembleia de Deus. Nasceu na hora que eu ventilei de vamos mudar. Ela falou, você tá ficando maluco, né? E as coisas foram acontecendo, Deus foi falando, até que no ano de 2015 nós efetivamos a nossa saída. Cheguei pro pastor e contei pro pastor, presidente, falei, nós estamos saindo, que nós temos um projeto de igreja no nosso coração e nós vamos ficar um ano parados porque a gente não quer dividir igreja. A gente precisa de um tempo afastado de todo mundo. E ele nos abençoou e a gente foi para um ministério ficar lá quietinho. Um ministério pequeno que tinha em Taubaté, ficamos lá escondidos durante um ano. E durante um ano Deus foi formatando o modelo da igreja. O modelo da igreja que até então não, a gente tinha um outro nome para a igreja. Você estava grávido, né? Eu estava grávida, exatamente. Estava gerando. E depois, durante um ano que a gente ficou nesse ministério, o pastor nos autorizou a montar uma célula na nossa casa. Lembrando sempre, ele sabia de todos os nossos planos. Ele sabia que nós estávamos ali aguardando para gerar uma nova igreja. E ele foi muito solícito e falou, vai rebanhando aí quem você quiser, pode pegar para você. Eu sei que ao final de um ano, nós estávamos com 40 pessoas dentro de casa. Imagina, 40 pessoas, nós tínhamos um quintal grande, 40 pessoas com criança, e daí eu sentei, pastor, tá na hora da gente ir, e deu a igreja. Ele nos abençoou, nos ajudou financeiramente para a formação desse ministério. Pastor Eros, nos ajudou com mão de obra, nos ajudou também, com mão de né? obra, com louvor, nos auxiliou. Foi sim, ele foi assim. Nos chamou à frente lá da igreja e falou, quem quiser ir com o Alisson, vai, tá abençoado. E veio essas 40 pessoas conosco, começamos o ministério, que daí nós batizamos de Comunidade Aba. Então foi o primeiro... Foi o primeiro nome. Primeiro nome. Foi. E começamos com essas 40 pessoas... E como essa igreja que nós estávamos, elas não tinha essa coisa do mover do espírito que o pentecostal tinha, eles tinham uma certa restrição com relação a isso. E no começo a gente respeitou porque muitas pessoas vieram de lá com essa mentalidade. E só que passado 3 meses o Senhor me falou, tá na hora de você realmente agora vestir a sua túnica. Tá na forma mensagem de hoje, tá na hora de você assumir a sua identidade. Antes de você prosseguir, segura aí. Sim. Queria perguntar para a pastora como foi essa mudança. Assim, eu tô dizendo porque eu tô falando, a gente viveu um pouco disso, sim. Uhum. Né? E pra gente foi assim, foi bem impactante, foi bem difícil. Sim. E eu sei que para minha esposa, Samantha, foi mais, né? Por causa do apego com as pessoas, Sim. com apego... Porque a gente gera uma família. Sim, e o formato também, né? Porque, assim, tudo que eu conhecia de igreja era aquele formato que tinha da domingo, escola dominical... louvor sentado. Louvor, 3 cultos, 3 louvores sentados. Sabe aquela coisa? Ela não suportava adorar em pé. Gente do céu, o que era ficar em pé 1 hora? Com salto. Não, vocês não estão entendendo. 1 hora com salto. Eu falei, Jesus, eu não vou aguentar. E daí, tem um fator muito importante que mudou radicalmente a minha forma de ver. Foi muito difícil. Primeiro, eu queria ter certeza que aquilo que o Alisson estava falando comigo era Deus direcionando. Por quê? Porque eu sabia, eu cresci num lar cristão, eu sei o que é você ficar fora dos planos de Deus. Vai dar ruim. Eu falei, eu não quero colher frutos ruins lá na frente. Então foi um período aí de 1 ano pra gente entender e eu falar, meu Deus do céu, o que será que esse homem tá querendo? Né, pra mim tá ótima a Assembleia. Mas quando a gente saiu e daí a gente foi pra essa igreja que não tinha nenhum mover, e eu sou do reteté. Eu sou do mover do espírito, entendeu? De repente eu tava num lugar que eu não...
que eu não tinha. Você desse um glória a Deus, todo mundo olhava pra você. Não era proibido, mas se você desse, todo mundo ia ficar... Gente do céu. E eu falava assim, eu saía do culto, eu falava pra ele, eu tô ressequida, me ajuda, eu não aguento mais. Foi bem difícil acostumar com o modelo. Mas quando a igreja foi gerada, e que daí Deus deu esse start, que era pra gente começar a falar do Espírito Santo e buscar o Espírito Santo, mas eu ainda tava naquele formato do, caramba, como que essa... Eu não gostava dessa coisa de ficar em pé, ficar louvando, sei lá, 40 minutos, sabe? Eu sentia falta daquela coisa do vocal cantando, sabe? Sim. Do coral, das crianças, as crianças apresentando ali, eu achava tão fofo. E eu tinha um filho pequeno na época. Ai, foi difícil demais. Foi bem difícil. Só que, um dia eu tava na igreja, e eu fiquei, nesse tempo que o Alisson falou que eu tava fora, eu fiquei quase 10 anos fora da igreja, aprontando tudo que você possa imaginar de ruim. E um dia eu tava na igreja, sabe quando o louvor tá acontecendo e eu tô ali louvando, mas eu tava internamente reclamando. Que droga, por que não senta, gente? Qual a necessidade de ficar, assim, eu cantando e pensando, qual a necessidade de ficar de pé? A mesma coisa que eu faço de pé, eu faço sentada, gente, mas qual a necessidade... Gente, qual a dificuldade das pessoas entenderem que ficar sentada é mais gostoso? Na hora o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou assim, você lembra quando você ia pra balada e você ficava até 6 horas da manhã com um salto desse tamanho dançando? E eu assim, na hora do louvor eu parei. Aí eu lembrei, veio aquele filme, sabe? Quando passa na sua mente. Sei. Aquele filme, eu vendo lá na balada, eu dançando, feito uma desnorteada. E o Senhor falou assim pra mim, pra Satanás, você dava 4 horas, pra mim você não quer dar 40 minutos. Uau. Eu falei, é verdade, Jesus, porque lá fora, pro mundo, eu ficava das 11 da noite até 6 horas da manhã dançando, e eu achava tudo aquilo lindo. E sem reclamar. E sem reclamar. Agora eu tava na igreja, 40 minutos em pé, e eu tava reclamando. Eu falei, Jesus, me perdoa. Agora, meu amigo, hora do louvor, você não me segura. Você pode deixar 1h30, 2 horas de louvor lá. E eu, assim, o que eu tiver que fazer, eu louvo, eu sou expressiva mesmo, porque eu dou o meu melhor pra Deus. Então, isso foi uma chave que virou na minha vida, assim, pra eu mudar de molde, sabe? Pra eu entender que eu tava vivendo uma outra fase, um outro momento, que aquele momento de Assembleia de Deus foi uma base que eu tive, né? E eu amo, sabe? Eu não sou daquele tipo de pessoa que lembra com pesar. Eu lembro com saudades boas, não saudade de querer voltar. Saudade de que foi precioso. O tempo que eu vivi na salinha das crianças dando aula, fiquei 15 anos dando aula na salinha das crianças. O tempo que eu fiquei de escola dominical. Mas a transição não foi fácil, foi difícil. Sair daquele contexto todo, deixar aquelas pessoas, aquilo que eu acreditava que era verdade, para de repente para um contexto de comunidade que é totalmente diferente. Sim, não é. A questão, né, aquilo que eu acreditava que era verdade, não é que não é uma verdade. Não é que não é verdade, era só mudança que as pessoas né? entendem errado. Era verdade que você... Era a única verdade que você conhecia. O único formato que você conhecia. E como era não o se único trata de crença. Não. Se trata de um formato de exatamente. como opera, como agir, como fazer. Aquela forma era o certo, né? E como era a única forma que eu tinha conhecido... Era a única maneira e era o certo, né? Pra mim era. Então, como era a única forma que eu tinha conhecido, na minha cabeça era... Qualquer outra coisa diferente disso tá errado. Sim, essa coisa fica imprimida, Fica aqui no coração. Então, para eu entender que existem outras formas de você adorar a Deus, cultuar a Deus, e não estou errando ou deixando de fazer algo ou pecando, foi um processo dentro da minha cabecinha. Para ele foi fácil, porque ele tinha pouco tempo de conversão. Eu não, eu nasci naquilo, né? Já tinha aquele de berço, né? Exatamente. Assim, foi de berço. Foi de berço. De berço. Então, realmente, é um pouco impactante, né, essa mudança, né? A nossa mudança não foi assim, porque nem eu nem a Samantha somos de berço, né? Tanto eu quanto ela, eu conheci o Senhor antes, já na minha adolescência, e ela veio depois, né?
Quase na mesma história, só que o inverso. Né? Eu estava desviado. Ah, é? Papel invertido. Mas foi nessa direção, e também a gente fez também outra coisa que foi o inverso. A gente vem de uma igreja tradicional e viemos para uma pentecostal, e hoje somos uma igreja independente, né? Somos uma igreja não denominacional. E eu acredito que toda mudança, ela causa dores, né? Sim. Porque a gente acaba saindo do nosso hábito, aquilo que é um hábito. Sim. Mas como foi assim? Porque é bem legal assim, né? Você tiver um apoio, coisa e tal, mas todo começo, né, ele não é fácil. Qual foi assim a parte mais difícil depois dessa fase de sair, de começar, quando você estava agora com as suas próprias pernas? Sim. Né? Aquele comecinho assim, quais foram as coisas assim mais difíceis? Talvez um pastor tá escutando a gente agora, que tá começando, tá ali iniciando um trabalho. Assim, qual foi assim aquela parte mais difícil que você saiu daquilo? Porque você saiu de um ambiente onde você estava debaixo de uma igreja. E agora você é o pastor. Sim. Eu acho que o mais difícil é você imprimir no povo a identidade que Deus quer colocar sobre aquela congregação. Porque você vem praticamente com uma ideia. Agora, para você transmitir essa ideia e as pessoas crerem em você e saber que nós precisamos seguir ele ali, ele tá com a revelação, você construir isso é algo que leva um certo tempo. E daí eu acho que outra coisa também que pega muito, o que eu senti, né? Nesse processo de construir uma identidade, as pessoas estão ali, a igreja é pequena, e daí tem todo um contexto de você querer agradar as pessoas. Eu acredito que todo pastor que está começando, ele vai passar por esse processo. Mesmo que a pessoa tenha uma super personalidade, em algum momento ela vai querer agradar as pessoas. Entendeu? Então, o que acontece? Aí é um conflito. Você tem que imprimir uma identidade, mas as pessoas estão ali, igual fizeram com Saul, sabe? Querendo que você faça alguma coisa, que você dê algumas respostas, e você ali precisando dar algumas respostas. Num contexto de igreja pequena, uma pessoa faz super a diferença. Concorda? Verdade. Faz super a diferença. Vamos lá. Hoje, na minha igreja, se uma família falta, eu até ainda percebo. Talvez agora não muito, né, amor? Porque tem muita gente, a gente não consegue... A gente tá saindo do tempo que a gente consegue ver todo mundo. Cair no radar todos, mas a gente ainda consegue ter uma visão... Porque tem culto que eu... Agora passa a ser aqueles que estão... mais próximos. Ou então né? que vem, que faz questão de se despedir, porque a igreja ficou maior, então às vezes o pessoal chega ou fica no fundo, você nem percebe que foi embora, enfim. Mas no começo, uma família que falta é uma família que fez a diferença na igreja. Então, se aquela família dá indícios de que alguma coisa não tá legal, você vai fazer de tudo para agradar aquela pessoa, porque você quer que aquela pessoa fique. É hipocrisia dizer que você não quer que a pessoa fique. Eu não ligo, sou desprendido. Eu não acredito nisso. Todo pastor quer que a igreja fique cheia, gente. Com certeza. O sonho de todo pastor é ver a igreja lotada. Todo mundo, de alguma forma, busca aprovação. Sim. O pessoal pode falar que não, mas todos nós buscamos aprovação. Buscamos a aprovação de Deus, buscamos a aprovação das outras pessoas, buscamos a aprovação da nossa esposa, da esposa com o marido. Lógico, em níveis saudáveis, isso é muito legal. O problema é quando isso sai da medida. E no começo você não tem parâmetro. E nem nós, no começo da igreja, nós não tínhamos pastor. Sim. Então nós ficávamos, né? Aquele lá, vamos aquele lá pra gente, pra nos pastorear. Aí não dava certo, não conectava, o outro era distante demais, nós não tínhamos acesso. Então você fica uma tentativa de imprimir aquilo que você entendeu de Deus para uma comunidade, para um povo que vem de N ministérios, é um que veio da Assembleia com o mesmo Vocês pensamento. Por isso lá também? Opa. É outro que veio da Batista. A gente passa por isso. Sim. E daí, é assim,
E eu falo, é muito lindo quando você pega um novo convertido. A pessoa tá lá no mundo e ela vem pro Senhor. Aí ela vem sedenta, ela vem moldável. Ela vem com o drive dela zerado, zerado. Agora, quando você tá no começo de uma nova igreja, você vai pegar pessoas que vêm de outras realidades, né? De comunidade religiosa. E elas vêm querendo adaptar aquilo que ela conhecia, exatamente, naquele ambiente que ela veio viver agora. E às vezes o que ela traz não é a visão que você tem. E detalhe, você tem uma visão, mas você não tem a visão completa. Esse que é o pior. Porque ao mesmo tempo que nós estamos formando pessoas, Deus está nos formando na visão também. Então você tem que conciliar, administrar aquilo que Deus está revelando para você, maturar aquilo de uma maneira, né, de uma maneira o mais saudável eficiente, possível. o mais saudável possível para poder derramar aquilo. Mas muitas vezes vem o conflito, vem a divergência, e como você lida com aquilo? Será que isso eu devo relevar? Será que isso eu tolero? Porque hoje a gente percebe que muito do que a gente tolerou foi aquilo que nos pegou na frente. Se voltou contra a gente. Foi exatamente a mensagem de Apocalipse. Eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. Gente, foi o ponto do pior fase do nosso ministério, pastor. Foi lidar com essas situações, com pessoas que já têm um ritmo, que já têm uma entoada, né? Mas aí o apóstolo Kleber estava, né, nos trazendo aquela aula maravilhosa, e acho que isso é essencial, né? E eu quero usar já aquilo que eu aprendi para passar aqui, que a gente está falando para pastores. Se algum pastor ouvir isso que está iniciando, que a cultura esteja bem inserida, né? Sim. Exatamente. Eu sei que você está falando que a visão ainda não está completa, mas que ele começa a imprimir, comece já a inserir essa cultura para que aqueles que estão entrando entendam. E assim, o que a gente aprendeu a duras penas e com muitas lágrimas, foi que você tolerar e você passar por cima de coisas que você acredita que não é o certo, mas você, por causa da situação ou por causa da forma com que a pessoa te coloca, porque tem pessoas que te coloca numa saia justa, né? Tipo, tem pessoas que fazem, e quando você é mais maduro na caminhada pastoral, você sabe lidar com essas situações com facilidade. No começo do ministério, você não sabe fazer aquilo, porque você fala assim, se eu for duro com essa pessoa pode achar que eu não a amo, e daí o ministério pode acabar, porque a coisa não tá sólida ainda. Ela vem com algumas birras espirituais, né? Algumas birras religiosas. E daí, como que eu faço? Eu bato de frente, você não tem experiência naquele ambiente. Você está gerando, mesmo como eu disse, essa construção da cultura que Deus está formando na gente, você ainda está tendo experiências com aquilo para que aquilo seja sedimentado dentro de você. E essas coisas não tem seminário que ensina, não tem. É experiência. É experiência. O que pode ajudar, e isso vocês já citaram aqui, aquilo que vocês também falaram assim, procurando um pastor sobre a vida. Sim. Eu quero aproveitar esse gancho aqui e dizer isso, quem estiver ouvindo, que seja um pastor, ou que tem um pastor que não tenha pastor, diga para esse pastor, tenha um pastor. Procure um pastor. Porque é necessário. Nossa, o nosso ministério é essencial. Essencial. Nosso ministério, ele se divide em alguns... Eu falo, eu não sei se eu estava comentando com o senhor, mas eu estava comentando talvez com a Samantha sobre ciclos, né? Eu acredito muito na questão dos ciclos, sabe? A coisa do quando Deus fecha um ciclo, inicia outro ciclo. Então, a nossa igreja, a nossa história ministerial, ela é composta de vários ciclos, que é muito marcado, assim, é muito claro. E uma das coisas que marcou muito foi a chegada do pastor Kleber na nossa vida. Por quê? Ele chegou no ano 2018, foi o pior ano da nossa vida. Sabe quando tudo acontece? Todas as rebeliões que tinha que acontecer na igreja aconteceu. Todas as crises que poderia acontecer, aconteceu. Então aconteceu crise com pessoas, crises com finanças, crises ministeriais de algumas coisas que eu não estava levando da maneira correta. Exatamente. Foi crise geral. Então veio para trazer um alinhamento. Então isso foi... E como pastor Alisson, como que é para você assim, encarar
você falou assim, coisas ministeriais incorretas, né? Como foi para você assim encarar isso assim, quando você pegou essa situação? Se eu tô fazendo isso aqui de forma errada. Sim. Como foi para você assim? Então, uma vez que eu identifico, eu sou uma pessoa que uma vez que eu identifico que está errado, eu corrijo muito rápido. Eu demoro para perceber. Isso é verdade. Mas quando eu percebo, eu falo, eu viro a chave e no outro dia eu tô fazendo correto. Isso é verdade, isso é uma fato. Eu sou meio lento para perceber as bem coisas. lento. Mas depois que eu percebo também, Rápido. eu viro. Então o que eu percebi nessa fase onde o apóstolo Kleber chegou na nossa vida? Eu não estava sendo um pastor que cheirava ovelhas. Posso ser sincero? Eu não gostava de gente. Eu não gostava de gente e tentava lidar com isso com alguns subterfúgios. Eu corria para os livros, que eu sempre amei livros, sempre amei estudo, sempre amei aprender. Então eu fui me escondendo atrás disso. Eu escondia em outras atividades. Em outras atividades. Eu ia tentando fugir dessas coisas, né? Então eu abraçava as pessoas e tal, mas lidar principalmente com milindragem de pessoas, essas coisas me consumia demais. Me consumia demais. Então eu tentava fugir disso de alguma forma. E Deus não me colocou para eu fugir de situações. Deus me colocou para eu solucionar e talvez administrar outras, né? Então, quando isso veio à tona, essa crise na igreja, que quase acabou o ministério, foi a hora que eu identifiquei as partes que estavam tentando agir contra, mas eu olhei para mim mesmo e falei, eu tô errado. Eu tô errado, Deus já estava falando comigo, eu tô errado, então eu preciso tomar uma postura para que isso não aconteça mais. E eu virei a chave na minha vida e falei, Senhor, agora eu quero amar verdadeiramente as ovelhas. É uma história similar com a de Pedro. Pedro, quando ele recebe a revelação de Jesus em Mateus 16, né, e Jesus fala para ele que ele seria tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali eu vejo Pedro na mesma situação, que uau, vou ser um pastor, eu vou guiar um povo, ele olhou pro glamour do negócio. Ele olhou pra parte legal da história. Mas quando ele começou a perceber, e eu creio que ele começa a perceber isso, quando Jesus ele pega a toalha e começa a lavar os pés, onde ele olha, ele fala, eu sou um discípulo, se Jesus está fazendo aquilo, é sinal que eu vou ter que fazer aquilo também. Porque ele falou assim, não precisa lavar aqui não. Jesus fala, se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Porque a partir do momento que Jesus lava os pés dele, ele é obrigado a entender que ele teria que fazer aquilo com quem ele estivesse discipulando. E eu vejo que aquilo foi um conflito para ele até acontecer o que aconteceu com Pedro. E a gente vai ver que Jesus encontra com Pedro lá em João 20, dizendo assim para ele, né? Quando ele encontra, fala, tu me amas? Então vai cuidar das minhas ovelhas. Durante 3 vezes ele fala isso para Pedro, e Pedro, aquela autopreservação, querendo preservar a sua integridade, ele fala, você vai ser levado para um tempo onde você vai morrer da mesma maneira semelhante como eu morri. Por quê? É para isso que eu tô te chamando, para você dar a vida pelas suas ovelhas, para você, de alguma forma, ministrar em pessoas, né? Quando ele fala apacenta as minhas ovelhas, são 2 termos ali. Ele fala do poimaíno, né? Que é alimentar, e outro é de cuidar de ovelhas, né? Ele fala de 2 características do pastor. E ali Pedro verdadeiramente começa a viver e viver bem. E foi o que aconteceu com a minha vida ministerial. Depois disso eu falei, eu não vou mais apanhar por causa disso. E eu fui por oração, falei, Senhor, eu preciso me relacionar melhor com as pessoas. E o Senhor foi virando, hoje eu tenho prazer em mesa, hoje eu tenho prazer na igreja, eu amo pastorear, não me vejo fazendo outra coisa, mas não era assim quando a gente passou por essa crise. Sim. O começo, ele sempre tem essas... O conhecer, né? Conhecer... porque é aquilo, eu volto a dizer, o seminário, as escolas, o que você aprende em teologia, não tem o viver. Então, o viver ele vai ser... Na prática. Na prática. Sim. Né? Então, assim, se nós tivéssemos toda a fórmula... Né? Mas não é assim. Seria fácil demais. Não é assim. Não tem fórmula, até porque a fórmula que, por exemplo, que eu faço no Brasil,
eu não consigo diferente. aplicar aqui nos Estados Porque Unidos. ovelhas são diferentes. Ovelhas né? são diferentes, contextos são diferentes. O principado que domina essa nação é diferente outro. do principado do Brasil. Existem jurisdições espirituais. Não existe um livro fechado. Não Você tem que ir. Você tem que ir. Tem que pegar, fazer, encarar e vão pra cima. Exatamente. Né? Mas e aí? Então, as coisas que vocês veem com mais, assim, que foi a parte mais difícil, foi a diferença, né, nos conceitos, né, religiosos das pessoas, aquilo que já vinha imprimido nas pessoas, vindo para estar com vocês. As expectativas delas. Lidar com as pessoas. Eu acho que pessoas que trocam, por exemplo, pessoas que trocam de igreja, elas vêm com uma expectativa muito grande, onde aquilo que eu não resolvi lá, esse próximo pastor vai resolver na minha vida. E Ou muitas das vezes ele não está nem preocupado em ser consertado. Sim. Muitas vezes ele está preocupado só em sair daquele Exatamente. problema. Esse lançar de expectativas sobre você, esse conflito onde você vai chegar em algumas horas, que o próprio Deus não vai permitir com que você supra as expectativas dela, isso gera um conflito e você precisa ter experiência para poder administrar isso. Porque assim, toda vez que uma pessoa troca de igreja, independente dos motivos, que ela diga para si, porque existe aquela a justificativa que a pessoa diz para si e a verdade real, né? A grande verdade real que eu acredito, na sua grande maioria, exceto, eu não vou fazer disso uma regra, né? Mas eu tô dizendo uma maioria, é que a pessoa, ela foi confrontada em algumas coisas, ou ela foi confrontada, ou ela confrontou, porque pode ter erro de ambas as partes, concorda? Claro. Os lados. Né? Os dois lados podem errar, e erram, né? Não é que podem, erram. Não é porque somos pastores, Não, que somos isentos, né? isentos de total responsabilidade e de total erro. Não existe isso. Mas, então, em alguma situação ali, essa pessoa foi confrontada ou ela confrontou, a solução para o problema demandaria processo e ela não quis passar por esse processo. Então, ela teve uma brilhante ideia. Vou mudar de igreja, porque na outra igreja eu não vou ter esse problema. Só que depois de 5, 6, 7 igrejas, ela descobre que o problema vai se repetindo. Por isso que existem muitos desigrejados hoje. Porque ela tá fugindo de Deus, ela não tá fugindo da igreja. Ela tá fugindo do processo, né? Seja dela com ela mesma, seja dela com Deus, ou seja dela com as pessoas. Porque tudo deságua em gente, né? Todos os meus problemas que eu tenho, ou eles vão dar problema pra mim, comigo, com Deus, né? Cortando o meu relacionamento com Deus, ou comigo, com as pessoas. E se interrompe esse fluxo com as pessoas, também vai me ter problema com Deus, porque tudo que Deus faz em mim é pra eu derramar nas pessoas. Então, fugir desse processo dá nisso. Então, quando a pessoa chega, ela chega com expectativas, ela chega falando, não, aqui eu encontrei um lugar legal, até que ela descobre que esse lugar também tem problema. Que todo lugar tem. Ou que ela vai ser confrontada. Ou que ela vai ser confrontada, entendeu? Então, ela se pega aí com a frustração que trouxe, agora com a frustração daqui. E não quero... Quando a pessoa, ela entende essa sacada, que ela fala, não vai adiantar eu fugir, eu vou ter que tratar isso. E ela fala, vou passar pelo processo, aí é bênção. Aí essa pessoa vira um canhão das mãos do Senhor, sabe, para detonar Satanás. Mas enquanto ela não entende isso, ela fica aí à mercê de muita coisa. E o grande problema, né? Se você não tem pelo menos, eu creio que é muito profético isso, se você não tem pelo menos 3 fiéis junto com você, você não consegue derramar a cultura nos outros 9 que sobraram lá dos 12. E esses 12 em conjunto, né, com uma cultura... Então, os 3 com uma cultura muito forte daquilo que Deus quer para nossa vida. Os outros 9 com algo um pouco inferior, mais sólido, para poder impactar os outros 70 que vão sair de 2 em 2 para poder falar das coisas do Senhor. Então, no começo, você não tem isso, porque ao mesmo tempo que um dia um tá com você, na hora que você frustrou ele já não tá tão mais assim com você. A pessoa que te ama hoje, eu te odeio muito. E ele já começou a faltar, ele já começou a deixar de cumprir princípio, e agora? Mas a gente percebe que na hora que a gente formou os 3 fiéis, sabe aquele que
Tamo junto? Tamo junto, tamo E junto. de verdade. Aí, quando vem falar mal de você, fala, você tá falando mal Tá do cara errado pra pessoa errada. E já o pastor, fulano ali já entrou no radar, já. Isso começa agora a contagiar o povo, porque tem gente que contagia, tem gente que contamina. Uau. Nós precisamos procurar pessoas que Que contagiam. contagiam. E essas pessoas começam a contagiar os outros. Vamos repetir isso aí para que a pessoa entenda, não? Sim, tem Anotar, tem- gente. tem Anotar. que anotar, Hashtag anota. Essa dá corte, como diz lá. Sim, Esse sim. dá corte. Tem pessoas que que contaminam. contaminam. E tem pessoas Que contagiam. que contagiam. Contaminar sempre vai ser para pior. Contagiar tanto pode ser para pior, mas também tem uma grande possibilidade de ser para melhor. Pra Então melhor. sempre nós vamos para o contagiar. Então quando você cria uma cultura dentro da igreja, onde as pessoas contagiam umas às outras, você começa a construir uma cultura forte, aonde os problemas vão vir, mas você tem ali um grupo de pessoas que está junto com você. Então, primeiro, o que acontece tem uma grande possibilidade de ser solucionado. E aquilo que tenta penetrar, sabe, vai pensar duas vezes, fala, existe uma barreira forte para eu poder penetrar ali, então não vou nem... Se tá mal intencionado, É, imediatamente sim. já vai Exato. Não entender tem que lugar existe aqui. Que é uma onde, cultura inserida Sim. que não adianta bater contra. sim, onde talvez alguns vão até sair, porque ele fala, aqui eu não vou conseguir nada. É forte ali. Mas isso às vezes é a melhor coisa que acontece. Gente, porque é bênção, é. se a pessoa não quer estar naquele contexto, é melhor que ela procure um contexto a qual ela se insira. Exatamente, Mas aí eu vou né? fazer um parênteses aqui, falando Não é da aquela minha questão. experiência. Não é que a gente quer que a pessoa saia. Não, de maneira nenhuma. Ninguém. Não. E eu concordo com a senhora, porque nós não queremos. Não queremos. Que ninguém saia. Não. Sim. E aí, foi o que aconteceu comigo, que foi um dos maiores, meu maior ápice de sofrimento. Eu sou uma pessoa muito relacional. Então, eu gosto de, né? Claro, né? Eu gosto de falar. Gosto de falar, gosto de me relacionar Ela com as gosta, pra pessoas. tirar ela da igreja, né? A igreja o diácono quer fechar a igreja, ela tá lá. Não, vocês não estão entendendo. Sabe o que ele faz? Eu vou explicar. Ele pega assim e vai me empurrando até o carro. Ele faz isso todo domingo, toda quarta-feira. Ele me pega e ele me empurra até o carro. Perdão. Me empurra até o carro, porque eu fico lá falando, né? Então, o que acontece? Eu me relacionava muito com as pessoas. E naquela coisa assim, todo mundo, pastor, eu te amo. Ela me ama. E eu acreditava de verdade, me ama. E eu, assim, amava de verdade. Quando a pessoa chega em mim e fala assim, o problema não é... Porque a pessoa sempre vem com a frase assim, eu amo muito vocês. Amo muito vocês. Amo demais. Vou morrer de saudade, mas meu tempo aqui acabou. Cara, quando a pessoa chegava a falar isso pra mim, pensa numa pessoa que desmontava. O Alisson conseguia levar melhor isso. Eu, nos primeiros anos, eu ia pra caverna. Eu cheguei quase a entrar em depressão. Porque quando a pessoa chegou em mim e falou, olha, estou indo embora. Assim, hoje eu entendo que tem gente que tem que ir embora. Amém. Por isso que eu falo, tem uma tribo para cada pessoa, né? E às vezes a minha tribo não é a tribo da pessoa. E amém. Hoje eu consigo lidar melhor com isso. Ou serviu pra ela até aquela estação. E amém. Por isso hoje eu consigo lidar muito bem com isso. No começo da igreja, não. No começo da igreja eu não sabia lidar com isso porque, assim, a grande verdade é que a pessoa... ela não tá rejeitando a igreja, que ela fala assim, não, meu tempo aqui acabou. Ela fala uma frase bonita. A grande verdade é, eu não quero vocês mais como meu pastor. Ponto. Entendeu? E você aprender a lidar com E isso você- é libertador. é libertador. É libertador. E eu não sabia lidar com isso, porque é rejeição, gente. Só que eu vim de um contexto de infância, de juventude, de adolescência, de rejeição, orfandade, bastardia e tudo mais que você possa imaginar. Aí eu chego num contexto onde agora eu sou pastora de igreja e eu dou o meu melhor para a pessoa. E todas as pessoas, quer dizer, todas não, minto, gente, perdão, não são todas, mas muitas delas que saíram foi as pessoas que eu dei o meu melhor. E eu dei o meu melhor de verdade. Sabe quando você dá o seu melhor assim de todo o coração e a pessoa chega para você e fala assim, então, não dá mais. Poxa vida, aquilo pra mim era assim... Era cortar o meu coração fora. Então, eu ia pra cama e eu chorava
24 horas por dia. Eu cheguei a ficar doente mesmo, sabe? Doente. Porque eu não conseguia lidar com isso. Por que a pessoa não me quer? O que eu fiz de errado? E o pastor Kleber falava pra mim, Eli, você precisa aprender a lidar com isso, porque sempre vai acontecer. E no dia que ele falou isso, eu lembro até hoje, a gente no ápice da pandemia, vucu acontecendo, e eu entrei numa caverna violenta, assim, eu fiquei muito mal, eu fiquei 15 dias com ataque cardíaco, assim, que meu coração não batia, assim, descompassadamente 24 horas por dia, porque eu tava numa crise nervosa muito grande, tanta coisa acontecendo, as coisas, assim, sabe, da igreja, as pessoas dando indícios de que não queria mais permanecer com a gente, o medo batendo, porque tudo isso, concorda que é o medo? E ele fez um momento comigo pelo FaceTime, e ele tentando entender por que eu tava daquele jeito, porque eu não tava legal, não tava nem um pouco legal, tava zero legal. E no meio da fala, né, dele, ele tentando me aconselhar, me dando direção, ele falou assim, Eli, você precisa aprender a lidar com isso, você precisa entender qual que é o gatilho, porque sempre vai acontecer. Enquanto você for pastora, vai ter gente chegando em você e dizendo, olha, não dá mais. E agora, quando desligou, eu falei, o quê? Sempre vai ser assim? Eu falei, não dá pra mim. Eu fui pro escritório, na época minha casa, o escritório era embaixo, desci pro escritório e eu fui lá chorar, Deus, eu não quero mais. E eu falei assim pra Deus, procura aí, ó, você deve ter um arquivo de oração. Eu falei isso pra Deus, falei, você tem um arquivo de oração aí, procura o dia e a hora que eu pedi pra ser pastora. Eu nunca pedi. Por que você vai fazer isso comigo? Por que você vai fazer eu sofrer tanto assim a minha vida inteira? E, nossa, aquilo foi... Aí o Senhor foi trabalhando no meu coração, né? Fazendo eu entender que tem pessoas que é libertador você deixar ela aí. Porque vai ser sadio pra você e vai ser sadio pra ela. Hoje eu consigo lidar melhor com isso. Não que eu não... Eu ainda sinto a partida. Mas eu não sofro desse jeito porque eu entendo que Deus tem um plano individual e personalizado pra cada ovelhinha dele. E às vezes aquele plano personalizado, individual, não contempla a minha pessoa. Essa é a parte mais difícil, mas é necessária. Super. Sim. Muito necessária você entender que pessoas vêm e as pessoas vão. Essa é a parte que realmente, no chamado ministerial... É o mais difícil para mim. É você, às vezes, não conseguir entender aquelas que vão. Exatamente. Aceita muito bem as que chegam. É lindo chegar. Chegar é maravilhoso, mas tem as que vão. Você precisa aprender o valor de quanto é $1 antes de você ter 5 milhões de dólares. Então, quando você tem 5 milhões de dólares, você perder $1, vai fazer falta para você? Vai. Mas não vai te impactar tanto como se você tivesse $3 e você perdeu um. Né? Nós estamos falando de 30%. Outro, nós estamos falando de uma porcentagem. Então, você precisa saber o valor de uma ovelha, de alguém que está junto com você, antes de você poder ter um time consolidado. Então, eu creio que isso faz parte do processo de Deus na nossa vida. Fazer essa dor da perda. Ela disse, o Alisson lida melhor. Mas não é que eu não... Eu acho que o homem lida ele é menos melhor. emocional, né? É menos emocional. E o homem... é menos emocional e suporta mais. Sim, a o homem suporta mais, o homem suporta mais impacto, mais pancada. Sim. Ele tem essa característica dada por Deus, né? Por isso que eu assim, pastor de igreja, né, de ser o pastor da igreja. Aí aqui é polêmico, mas tem que ser um homem. Tem, nem é polêmico. É bíblico. É polêmico porque tem alguns que vão querer dizer mais e tal. Não, a gente... Vai. Por pra exemplo, mim, porque essa pancada... Sim, não tem jeito. Essa pancada, tem coisa que a mulher não foi projetada nós pra temos pra um suportar. ministério pastoral feminino no sentido de auxiliar o homem, né? Mas o governo de frente... Não, eu não tenho nada contra mulheres líderes dentro da igreja. Sim, não tenho nada contra. Mas isso são algumas... Pastora, ou nomear pastora. Sim. Desde que ela esteja no contexto inserido com um pastor acima dela, trabalhando. É isso aí. Então, mas...
por causa de coisas como essa, por causa de situações como essa. Então, esses são desafios. Então, esses foram, né, assim, esses desafios duros, né, que vocês passaram. Agora, vamos falar assim daquilo que deu certo, né? Daquilo que vocês olharam assim, disseram assim, não, olha, a família Aba, é isso que a gente dá prazer, que a gente tem sonhado, tem visto, que hoje vocês têm visto, né, uma igreja que ela está multiplicando, que ela está crescendo, que ela está desenvolvendo, né, líderes sendo formados. E conta um pouco como é essa experiência, depois de passar esse processo. Tem que falar a parte boa também, claro, né? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? Porque é importante nós falarmos dos momentos difíceis, porque é muito fácil a gente ver a família, né, Aba hoje no momento que ela está, e as pessoas tipo assim, falar, uau, que espetáculo, que igreja maravilhosa, né? E acha que ela, ela surgiu naquele lugar lá em Taubaté, mágica. tipo assim, brotou do chão, tá aqui agora ela aqui, toda formosa, toda com as coisas acontecendo, né? Sim. Mas diga pra gente então assim, o que vocês têm vivido agora nesses momentos, depois de passar essas dificuldades, essas lutas, que ainda tem. Tem. Mas hoje elas são suportáveis. São suportáveis. Né? São suportáveis. Como tem sido hoje para vocês? Tem sido muito prazeroso, porque nada melhor do que você viver na Terra Prometida. E o que é a Terra Prometida? É onde você vê o fruto daquilo que você plantou. No deserto, era maná que descia do céu, eu costumo falar que era a cesta básica que Deus dava. Era todo dia tinha cesta básica, na sexta-feira tinha 2 para você se virar. Isso é fato. Agora eu vou te levar para a Terra Prometida. E qual que é a Terra Prometida? É terra, mana, leite, é trabalho, mas ali você vai ter que plantar, ali você vai ter que colher, e ali você vai ter que ficar vigilante para poder não deixar o gigante tomar aquilo que você tem. Então hoje é muito legal que a gente... Para não deixar que o inimigo tome a terra. Exatamente. Então hoje é muito legal... E tem que arar a terra, né? Sim, tem que arar e dá muito trabalho. Tem que ser fiel para que Deus mande chuva no tempo certo e na quantidade certa. Então hoje a gente vê o fruto disso, daquilo que a gente plantou lá atrás. Então é muito legal falar, isso aí foi plantio. Foi fruto. Porque muitas vezes a tentação bateu na nossa porta de querer mudar uma mensagem. Bate. De querer ser mais popular para poder ter mais gente, de não ser tão enfático em alguns princípios para poder ser mais popular, e a gente foi resistindo. Para agradar. Voltamos à questão do agradar. E a gente foi resistindo naquilo que Deus nos chamou. Como diz um discípulo outro dia, levantou numa reunião de líderes e falou assim, pastor, congregar na Aba não é para amadores, não. E realmente, a nossa igreja não é para amadores, é para quem gosta de palavra. É porque a gente tem um foco muito grande no ensino. É 1h20 de pregação no domingo e mais 1 hora na quarta. É praticamente 90% eu pregando. Então o cara tem que me aturar muito pra ficar vendo, né? Divido um pouco. Tem gente rindo aqui nos bastidores porque eles... Eu não sei se é tanto palavra, mas fala muito. Então eles estão assim se vendo, entendeu? Assim, fala Deus, fala bastante, né? Fala Deus. Mas eles estão ali, tipo, pelo menos prega, né? Sim, fala alguma coisa. Pelo menos fala alguma coisa, né? Não coisa falta... boa, não fica só aí. Mas hoje a gente vê o fruto disso a tal ponto de nós estarmos aqui viajando, vamos ficar, já cumprimos mais de 1 semana ao todo, vamos ficar 15 dias fora da igreja, praticamente sem lidar com nada da igreja. Lógico que a gente tem uma preocupação, acabou o culto quase agora, como foi aí? Mas nada pra gente resolver, pastor, tá dando algum problema. Não, é só curiosidade mesmo, tipo, tudo certo? Hoje a gente vê fruto. Isso é prazeroso, É prazeroso. Das pessoas que chegaram conosco, que alguns hoje nós tivemos o prazer de ordenar ao pastorado,
Nós cremos ali nos 5 ministérios, algumas pessoas que nós já ordenamos como evangelistas, outras como profetas. Então a gente começa a ver a igreja ganhando corpo como igreja. Isso é muito prazeroso. Onde a gente começa a definir alguns projetos e na hora que a gente vê, Deus nos abençoou. O projeto aconteceu antes do que prevíamos. Outros ainda depois do que prevíamos, mas a gente consegue administrar muito bem isso. Então o prazer de você ver florescer aquilo que você plantou. Isso não tem dinheiro que pague. Isso é só Deus que pode fazer. E você vê pessoas assim que chegou na igreja e com uma mentalidade bem, às vezes, confusa, família destruída, finanças destruídas, empresa destruída. Daqui a pouco a pessoa tá equilibrada emocionalmente, a pessoa tá com a família restaurada, a pessoa tá com as finanças restauradas, tá frutificando. Como o Alisson falou, a base da nossa família como igreja é o ensino. Então, ver as pessoas assim que antes não suportavam ficar meia hora assistindo uma pregação, agora elas têm sede. Você levava um mestre lá, as pessoas ficavam boiando. Hoje você leva um mestre, as pessoas anotando hoje, ali. Você pega a nossa igreja, grande parte deles leva fichário, leva caderno, estojinho de caneta para poder escrever as mensagens, escreve um monte de coisa. É muito legal, porque isso é a nossa identidade. Outra coisa muito legal, pessoas que chegaram como adolescentes na igreja, agora já chegou ao ponto de a gente estar fazendo o casamento deles, aconselhando. Sim, é muito legal. Isso é incrível, isso é incrível, é demais. É muito legal. E assim, e foi muito legal, que para nós foi muito profético algumas coisas que nos aconteceram. Deus é muito profético a maneira como ele se comunica com a gente. Hoje nós estamos num ponto que quando a igreja foi nascer, o nosso ponto ele é dividido. Existe a nave atrás, que é um galpão, e uma construção na frente, um anexo, que é o culto das crianças ali, a gente chama de abinha. E quando nós procurávamos lugar para poder gerar a igreja, eu fui na onde hoje é a abinha. Porque a gente queria alugar a abinha para ser a igreja. Para ser a igreja. E quando eu cheguei lá, o custo do aluguel era absurdo. Era um ponto novo. Aí o senhor dono do ponto, ele falou, deixa eu mostrar para você o galpão lá atrás também. Vai que se você interessa. Eu falei, como que eu vou interessar? Eu não tenho condição de pegar o da frente. Não, mas eu vou mostrar para você. E eu fiquei, uau. Imagina um dia poder vir para cá. Nossa, que legal que seria. Passou 6 anos de ministério. A gente foi pôr o pé lá para pegar todo ponto. O prédio todo inteiro. ponto. Então foi muito profético isso. Isso é muito bonito de se ver. A gente viu aquele ponto quando vagou para alugar. Coincidentemente, o pastor Kleber estava em Taubaté. Eu falei, pastor, por isso que é bom você ter pastor. Gente, pastores que estão nos assistindo, de novo. Tenha pastores. E se você que está ouvindo, você é pastorado por um pastor que não tem pastor... Não seja pastorado por ele. Não digo isso, mas diga pro seu pastor, procure um pastor, isso. Procure um pastor. Procure um pastor. E foi muito legal porque a emoção da gente, a gente tem desejos. Aí aquele ponto legal pra gente ir, eu falei, mas eu não posso estar viajando. Preciso perguntar, porque a Elisandra, como sendo tesoureira da igreja, ela é a mulher do não. Então tudo é não. Tudo que vai envolver dinheiro é não. Não. Então, beleza. Ouço o que ela fala, mas eu preciso... Não, peraí, deixa eu fazer uma observação. Por que tudo é não? Porque pra ele tudo é sim. Então alguém tem que equilibrar a balança aqui, poxa. Aí tava o Kleber em Taubaté, também tava o apóstolo Silvio, outro amigo nosso. Ia ser uma conferência, né? Na nossa igreja. Conferência de aniversário. Falei, eu quero levar vocês lá no ponto que eu tô sentindo de Deus que é pra gente ir pra lá. Só que nós tínhamos 100 e poucos membros. Tínhamos 120 membros. Nós não tínhamos 200. Não tinha. E o ponto é gigante. É muito grande. Aí eu parei o carro, a Elisandra ficou emburrada no carro, porque já era não... já tinha um não. Era um não profético, né? Por antecipação. E eu catei o Kleber e o Silvio falei, Kleber, o que você acha? O que você acha? Tô viajando? Ele olhou, aí ficou parado assim e falou, Alisson, não tá viajando não.
Ele só falou isso pra mim. Tá viajando? Não, acho que vale a pena você gastar mais um tempo em oração. E acho que é de Deus. O Silvio ficou naquela, em cima do muro, né? Ficou meio... nem que sim, nem que não. Oramos ali na porta do ponto. E passado 3 ou 4 meses, 3 meses, nós estávamos entrando no ponto. Não, aí a gente falou... Era um valor de 4 vezes maior de aluguel que a gente pagava. Tá entendendo por que era ou não? Porque assim, a gente tava numa realidade que não tinha 150 membros na igreja. Não tinha. A igreja, o ponto a qual a gente estava, ele era de uns 300 metros quadrados mais ou menos, e não estava lotado. Não estava, nós tínhamos 2 cultos, mas não estava lotado, assim. A ponto de falar no suporte, no mas suporte. ficar aqui. Tinha cadeiras vagas de manhã e tinha cadeiras vagas à noite, entendeu? A gente pagava X de aluguel. Ok. Quando foi para ir para esse ponto, a gente foi para um ponto 4 vezes maior, para pagar 4 vezes mais o valor do aluguel. Faz, assim, humanamente falando, pastor... A matemática não fecha. Entendeu? Então, o que eu tinha muito receio? De novo, o meu maior receio é tá fazendo algo fora dos planos de Deus. Porque Deus, ele sustenta os planos dele. Entendeu? Os planos seus, ele pode até te ajudar porque ele é pai, ele é amoroso, ele é querido. Mas assim, se você sair do propósito, ele não tem compromisso com aquilo. O andar por fé não é fácil. Não é. Tendo uma realidade na sua mão. Exatamente. Andar por fé não é loucura. Não é loucura. Tem muita gente que fala assim, não vai, você tenha fé. Não, mas é ter fé na fé. Não é fé na fé. Você, exatamente. Você tem que fé com uma realidade na mão que não cabe... Isso é você tirar do contexto bíblico. Sim. A administração da coisa. Exatamente, né? Porque tem muita gente que pega aquele versículo e vai dizer assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não. Quando ele te mandou. Quando ele te mandou, aí você dá o passo e ele valida. Eu até entendo tudo posso naquele que me fortalece, desde que ele leia 2 versículos antes. Exatamente. Você está abatido, você também tem abundância, em todas as maneiras, em todas as coisas está instruído. Mas se você passou para os versículos de trás, tá tudo certo. Mas o que foi o ponto-chave e o que eu acho que é algo interessante para pastores que nos ouvem? Nesse momento eu falei, eu não vou nessa sozinho. Eu tinha o quê? 3 pastores fiéis caminhando comigo. Ele tinha já um presbitério formado, Eu tinha um presbitério formado comigo, composto de 3 pastores que eu tinha ordenado, que eu sabia que eram fiéis e que não hesitariam em falar que algo que não desse. E eu sentei com eles e falei, o que vocês acham? Pastor, tamo junto. Falei, então nós vamos lá em casa, nós vamos orar, vamos sentar junto com a tesoureira. Não, eles chegaram em bando. Já cheguei, eu falei, existe isso, essa realidade é assim, assim, assim. O pessoal tá junto aqui. Vamos, ela ficou assustada, né? Não, peraí. Eu tava em casa, linda e formosa. Não pode esquecer do lindo e formosa. Sim, claro. Lógico, né? Nós descobrimos um tempo atrás aí, através do irmão na igreja, que Moisés também teve essa estratégia. Quando ele escreveu lá o Pentateuco, ele colocou lá, né? Que ele era formoso também. Então, tem essa estratégia antiga. É igual o João que fala assim, o discípulo amado. Quem disse isso? João. É isso aí. Então, eu estava lá, bela, linda e formosa. Perceba que eu incluí o Bela. Estava lá. Aí daqui a pouco chega o Alisson, o Lucas, Murilo. O Xandinho não foi porque ele estava trabalhando. Mas ele estava junto. Ele estava online ali. Ele era cúmplice. Quando eu vi os 3 chegando, eu falei, vocês não fizeram isso? Eles com aquela cara, sentaram na mesa. Aí quem falou, acho que foi o Murilo. Pastora, vai dar certo. Deus tá... Eu olhei pra cara do Murilo, falei, Murilo, se eu te pego sozinha, te encho. O Lucão, não, ele me chama de bispa, né? O Lucão tem mania de chamar de bispa. Bispa, vai dar certo, bispa, vai. Não, Deus vai prover. Lucão, eu não queria nem olhar pra cara desse aqui. Porque esse aqui o assunto era mais embaixo. Mas aí, enfim... Mas foram 2 meses orando e Deus falando E daí comigo, o Alisson virou pra mim e falou assim, amor, eu sei o que tô fazendo. Eu falei, bem, amém. Sabe o que tá fazendo, glória a Deus. Então, vambora. Então, ensinou tal. E olha, eu vou fazer uma observação que é muito interessante, que o Alisson contou que no começo do ministério ele foi lá nesse ponto para alugar o ponto da frente, né? Só. Nessa época, nós tínhamos um carro bem legal
E a proposta que ele fez foi de dar Não, o carro. calma. Não foi do carro? Não, você tá na cronologia errada. Essa Ai. vez que eu fui para o início do ministério, foi para a Binha. Quando eu fui oferecer, sim, foi depois. antes da pandemia. Isso, foi antes da pandemia. Ele tinha esse ponto na cabeça, era o sonho da vida dele. Então, no começo do ministério, ele foi para pegar só o prédio da frente. Não deu, a gente Não foi para deu outro certo, bairro. ok, fomos para outro bairro. Aí, um pouco antes da pandemia, em 2019, finalzinho de 2019, ele voltou com a fascinação dele de novo. Só que a situação da igreja estava um pouco melhor, já tinha um pouco mais de membros, já tinha, tá? Só que a gente não tinha ainda dinheiro para aluguel, né? Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele falou assim: eu já sei, eu tenho um carro que valia Um ano de aluguel. Um ano de aluguel. A proposta que ele fez pro dono do ponto foi: eu te dou o carro por um ano de aluguel. Porque ele falou: em um ano a igreja vai crescer. Eu te dou o carro em um ano de aluguel e depois a gente vê o que acontece. E daí, na época que isso aconteceu, como eu sou a pessoa assim da matemática, eu pensei: um ano de aluguel pode ser que funcione, né? Eu fiquei mais tranquila. Mas Deus não deixou acontecer. Deus não deixou. Enfim, só sei que no final das contas o homem não aceitou, O homem disse né? que quis de início, Disse que quis, depois foi sumindo, foi fugindo de mim. E eu Aí- insistindo, ele falou: não, pastor, eu não quero não. Aí, 1 mês, 2 meses depois, bum, pandemia. Pandemia. Aí a gente entendeu que era o Senhor nos poupando. Porque imagina, se alugar um ponto desse naipe e fechar a igreja. Ele só assegurou o tempo. Exatamente. Mas olha que interessante o que a gente estava conversando hoje. Nós queríamos fazer com os nossos recursos. Deus quis mostrar pra gente que ele tem o recurso para patrocinar a obra dele. Ele não precisa de mim. Uau. Não precisei Entende? vender carro, Não não precisou precisei vender vender carro. nada. A igreja se paga. Não precisou tirar um centavo do nosso bolso. Desde que nós mudamos para esse Até ponto porque novo. depois disso, algumas pessoas vieram ministrar e até o apóstolo Silvio foi um que liberou uma palavra e falou: você precisa, Deus manda falar para você que você precisa deixar de ser paternalista. Tá na hora de vocês pararem de ser paternalistas e virarem verdadeiramente pais dessa igreja. Paz. E daí foi a hora que a gente entendeu. Porque a gente, no começo do ministério, a gente bancou a igreja, a gente tirou do bolso. E é lógico, eu sei que isso até um certo ponto, tranquilo, só que era demais. Então, sempre a gente tava ajudando com coisa do bolso e ajudando as pessoas. Não, e a gente não deixava. Isso era até bonito pra gente, né? Era aquele orgulho, só que Aquele orgulho aquela mascarado. satisfação, só que era um orgulho mascarado. E a gente começou a ver que a gente estava retendo o desenvolvimento dos membros e a gente não se desenvolvia na dependência de Deus. Então, quando Deus virou essa chave e a gente entendeu isso, a gente começou a deixar a igreja andar por ela mesma e administrar aquilo que o Senhor estava dando pra gente. O Senhor alavancou o negócio. E é muito interessante porque, vamos pensar, gente, nós estamos falando de Deus. Concorda comigo? Sim. A gente está falando do ser máximo do universo. A gente está falando do dono de tudo. Só que quando a gente chega para a igreja dele, que é dele, é a noiva dele, do filho dele, a gente fala assim: não, eu preciso dar uma ajuda para Deus, né? Ele não consegue manter uma igreja sozinho. A gente já foi daquele que fez rifa. Assim, foi. Só serviu pra gente entender que isso não tem nada a ver. Sabe? A gente entendeu que. Então, se você vai e olha hoje a nossa igreja e você fala, a matemática não bate. Não bate. A matemática não bate. Lógico que a gente tem ainda necessidades, mas a matemática não. Mas é inegável a mão de Deus, de quem Deus já levou para ministrar na nossa igreja, do que Deus já fez, do que Deus está fazendo. É Deus. A gente começa a fazer um projeto, sei lá, o orçamento era de X, fica 3 vezes mais o valor e a gente, entendeu? E funciona. Então, o que eu aprendi nessa história toda, o que eu aprendi, que foi o que o Senhor ministrou no meu coração, que essa coisa toda do fluir, né, do deixar as coisas acontecerem, da forma de Deus. Sim, eu tenho que ser uma pessoa eficiente, eu preciso ser uma pessoa que regaça as mangas e faz sim, eu preciso ser uma pessoa ponderada, né, sóbria, tudo isso eu tenho que ser. Mas
quem faz a coisa acontecer mesmo na prática é Ele. Então, toda vez que eu fazia, que nós fazíamos, que o Alisson e eu, a gente colocava os nossos recursos e achava aquilo a coisa mais linda. Não, tô patrocinando a obra de Deus. Na verdade, eu tava mandando um recado pro mundo espiritual. Eu tava falando assim, Deus, você não é suficientemente capaz de cuidar do seu rebanho e pode deixar que eu tô aqui com o meu dinheirinho. Você não fala isso. Você não fala. Não. É uma mensagem que você manda. Não é aquela coisa intencional. Eu tô falando, eu tô expressando isso com a minha atitude. Sim, porque no mundo espiritual, as coisas que você faz, elas são tão poderosas quanto as coisas que você diz. A fala tem um poder muito grande no mundo espiritual. E as intenções também. E as intenções, né? Então, quando eu faço um negócio desse, quando eu vou lá e eu tenho um evento para fazer na igreja, por exemplo. Eu tenho um evento para fazer e eu falo assim, não, pode deixar que eu como pastor, tá? Pode deixar que eu não vou mexer no caixa da igreja, eu faço. Você se sente muito útil. Você se sente muito... Servo. É nobre. A atitude pode ser nobre. Você se sente servo, você se sente ali à disposição da obra de Deus. Só que, na prática, você está dizendo que Deus não é capaz. Por quê? E você rouba dos seus fiéis a possibilidade de ser abençoado por Deus. Porque quando a igreja se une para fazer algo, é diferente quando você patrocina. Entende? Você vai lá e patrocina... Ok. Você está sendo paternalista. Você está sendo paternalista. Agora, quando a igreja, você tem um evento, a igreja se une e fala assim, quando vamos você chama fazer, seu filho para pagar a conta de luz, a internet junto, ele tem o sabor de pertencer àquela casa, de pertencer àquilo que está vivendo. Porque quando a gente faz isso, essa questão da gente tirar do bolso para fazer, a gente entra no conto da serpente falando com Eva. Ó, você vai experimentar desse fruto e vocês serão como Deus. É algo intrínseco, é algo sutil que a gente está querendo ser como Deus. E Deus nunca vai dividir a glória dele com ninguém. Tá falando, isso é meu, é a minha igreja. Você é amigo do noivo. O noivo sou eu. Quem banca a noiva sou eu. Não é você. Então, Olha só que interessante. Eu era do tipo da pessoa que eu sempre fui muito ativa, né? Então, ia ter as coisas na igreja, eu fazia de tudo. Então, eu ficava lá suando. Aí, quando que aconteceu essa virada de chave? Foi em 2019, Conferência Born 2019. Conferência Born é a nossa conferência de aniversário. Da igreja. 2019. É o nosso grande evento do ano. É o evento mais importante da igreja. 2019, e daí a gente já estava vivendo esse novo momento da igreja, esse novo momento das pessoas lá junto, sabe? Aí já era família, não era mais a igreja do Alisson e da Elisandra. Era família, Aba. Mas não estava no ponto novo ainda. Não estava no ponto novo. Olha que interessante que aconteceu. Então, aquela coisa da conferência, eu não sei se vocês fazem aqui, como que é, mas lá é assim, todo mundo, todas as melhorias do mundo, todo mundo quer fazer na época da conferência. Então, é muito trabalho que tem. Sempre tem muito trabalho. Então, a conferência começa na quinta-feira e vai até domingo. E o pessoal inventou de fazer reforma nos banheiros, o outro inventou a decoração. Pintar a igreja. O outro inventou de pintar a igreja, a outra inventou de fazer a decoração, sabe, não sei lá das quantas e tal. E tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. E eu falei, eu tava trabalhando muito, sabe, fazendo outras coisas. Quando eu percebi, eu falei, gente, é quarta-feira, a conferência começa amanhã, e o pessoal tava na igreja desde manhã. Eu falei, eu preciso ir lá pra trabalhar. Pra fazer alguma coisa, né? Porque eu falei, nossa, o pessoal tá lá sozinho e a gente tá... Peguei o carro, fui pra igreja. Cheguei na igreja às 7 horas. Quando eu cheguei na igreja, pastor, todo mundo fazendo outra coisa, fazendo outra. Aí eu chegava em um e falava assim, e aí, o que você quer que eu faça? Não, pastor, fica tranquilo, tudo certo. Aí eu chegava no outro. Ai, posso... Não, tá tudo certo, aqui eu já tô fazendo. Aí cheguei no outro. Teve uma hora que eu sentei no palco assim, e eu fiquei parada olhando todo mundo fazer. Não tinha serviço pra mim. Não tinha. Eu falei, que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Foi aí que a igreja começou a ser igreja. Sabe? Quando saiu da nossa dependência. Começou a brilhar Foi muito legal. No horizonte. Foi. Cara, isso não quer dizer que a gente não faz nada. Mas hoje... A gente
se dedica ao ensino das escrituras e às orações. E quando tem que trabalhar, a gente vai lá, lava, faz, ajuda. Para dar o exemplo, né? Para dar o exemplo, mas não é mais aquela coisa, se eu não fizer, ninguém faz. Não tem mais isso. Foi legal. muito legal. Sentei no palco e eu fiquei olhando assim pro povo, a decoração feita, a igreja linda, as luzes, tal, tudo lindo, perfeito. O Alisson estava em casa e eu sentada lá sem nada para fazer. Eu falei, meu Deus, a igreja tá crescendo. Chega daquela emoçãozinha assim, sabe? É o plantio. É aquilo, é a fase boa. É a fase boa e sentir que a igreja tá formando, tá formada, tá gerando fruto. Isso é legal. Isso é muito legal. É muito legal. Muito gratificante, né? Como que Deus age, né? Sim. Como que Deus faz. E hoje vocês estão no novo lugar. Estamos. Hoje vocês estão no lugar sonhado do pastor Alisson. Do Alisson, mas não pra mim, eu ainda tenho um sonho maior ainda. Maior? Mas ele já sonhou, tá sonhando junto comigo, né? Mas assim, não é Nada. Hoje nós estamos satisfeitos onde a gente está. Não temos... o ponto que a gente estava anterior, a gente queria sair logo dali. Não era um lugar que a gente conseguia penetrar muito. E quando a gente foi para esse lugar, só aquietou dentro do nosso coração. Então, a gente tá muito satisfeito onde a gente está. Mas a gente entende, existem palavras liberadas sobre nós. A gente tem promessas, que um dia Deus vai tirar a gente dali. Mas, enfim. Mas assim, aí tá no tempo de Deus. Tudo no tempo certo. Nós nem nos preocupamos com isso agora. Hoje a gente quer ver o povo bem funcionando ali, feliz. O povo interagindo, o povo chegando, sendo curado. Essa é a nossa meta. Amém. Glória a Deus. Bom. Que legal. É bonito ver uma história, a igreja, né, surgindo, acontecendo. Sim. Isso gera na gente assim, né, olhando assim para nossa igreja aqui local aqui, que estamos assim um passo pouco atrás assim, a gente consegue olhar e ver no horizonte e falar assim, ó, tem se fez para eles, por que não sim. pode... Não é nem por esse lado assim, é mais como a pastora Lisandra tá ali, é tipo assim, tá acontecendo ali. Tá. Sim. Vamos lá que vai dar certo. Vai dar certo, é isso aí. Vai dar certo. Eu falo uma coisa muito, muito preciosa que eu acho que todo pastor tem que ter, e fica uma dica do meu coração: tenha esperança. Tenha esperança. Por que quando uma pessoa morre, a dor é tão grande? Por que uma das piores dores que o ser humano pode experimentar é a perda de alguém, né, de alguém querido? Porque quando essa pessoa ela parte, ela vai embora, você perde a esperança de revê-la, de ter momentos com ela, de conversar com ela, não é assim? Você perde, você não tem mais, você não vai ter mais. Bom, a gente vai embora amanhã, mas eu tenho esperança de revê-lo. Sim. Então, isso é bom, isso me traz alegria. Não, a gente vai se ver, em nome de Jesus, né? Então, quando você ama, hoje nós nos despedimos da Elaine e do Daniel, como você viu, foi triste, choramos e tal, mas eu vou revê-los. É esperança. Quando uma pessoa parte, quando Deus leva, de uma certa forma aquilo é cortado. Você fala, eu vou rever na glória, mas aqui acabou. Então, eu acredito que todo pastor ele tem que ter esperança. Por mais que o cenário não seja o mais favorável. Porque às vezes não vai ser favorável mesmo. Porque Deus nunca vai liberar o plano inteiro. Ele não liberou para Moisés, não liberou para José, não liberou para Abraão, não liberou para... Por que ele liberaria para nós? Não vai liberar. Então, o cenário não está completo e às vezes o cenário é caótico. Mas quando você olha e você fala, gente, acontece com todo mundo, mas não vai acontecer comigo. É como se você estivesse matando algo que o Senhor gerou. Mas quando você olha para aquilo, o cenário é desesperador, mas você olha, eu tenho esperança que quem me colocou aqui vai me colocar lá na frente. O cenário muda. Você cria brilho, sabe? Aquela coisa da paixão. Aí você tem aquela força motriz para te levar um passo à frente. Eu acho que esse é o canal. Amém. Esse é o efeito bom das provações, né? Porque quando você vai passando pelas provações, isso vai construindo um senso de certeza dentro de você. A palavra de Deus diz que provoca, cria perseverança. Isso. Exatamente. Você fala assim, o chamado é de Deus, Deus tem confirmado. Então, o inimigo já não rouba mais aquilo de você. Você
você tem a convicção, isso é de Deus. E se é de Deus, eu não preciso me descabelar, porque de alguma maneira vai acontecer. Vai acontecer. E a perseverança gera esperança. Exatamente. Exatamente. Eu vi hoje alguma coisa que eu abri, Irã promete que irá fazer Israel sumir do mapa. Não vai. Não vai. Ele pode desenvolver a bomba atômica mais poderosa. Porque está escrito na palavra, Israel é meu. Ninguém põe a mão. Pode jogar uma outra coisa lá, mas não vai arrancar ele do mapa. Não vai. Por quê? Porque há uma certeza que aquilo é de Deus. Não puxa outro tema pro podcast, não, que senão a gente engata aqui, vai virar vigília. Vai vir. 3 pastores sentados na mesa aqui. Vai ficar complicado esse negócio aqui. Aí o apóstolo Kleber tá ali, que a gente chama ele pra sentar aqui. Daqui a pouco ele senta lá aqui e pronto. Aí pronto, isso aqui vai virar uma vigília. Sim. E já tem corista por já aí. tem. Já tem. Vamos Mas lá. Tem os caras essas... que gostam do hino da harpa. Gosta? Eu amo o hino da harpa. Gente, quem que gosta do hino da harpa aqui? Não, tem aí. A gente já fez aqui, já passou aqui qual é o número, né? Que cada um sim. gosta. Faltou o seu. Eu gosto. Porque Você tem um hino seu que você... Eu não lembro o número, mas... gente, será que é 272 em fervente oração? Eu já falei, eu tinha escolhido esse, né? Invejoso, gente! A minha alma lava Salvador. A minha alma lava Salvador. O meu é o 212. Não. É aquele em fervente oração, vem o meu coração. É esse que eu gosto. Meu é o 212. Guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam. Música de guerra. É isso aí. Aí a gente já perguntou pra ali. Qual era o seu, Lucão? 15. O Bruno era o? Alvo Mascarenhas. Eu não quero 3 ou 5, né? O seu era o 1, né? Como é que é? Chuva de graça. Você tem, AP? Você tem um? O meu hino anotem aí, eu já procurei aqui. O meu hino é o 577. 577, fervente oração. Amém, glória a Deus. É luta, é batalha, é difícil, dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? É uma mistura de quem me dera com Deus me livre. Mas estão aí de pé. Sim. Amém. Estão vivos. Vivos. E Deus tem feito prosperar. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Amém. Glória a Deus. Que alegria, que maravilha. Obrigado. Imagina. Por compartilhar Prazer, foi um todo pouquinho, nosso. né? Amém. Não Prazer, entramos nos temas cabulosos. Não entramos nos temas sobrevivemos. Ele quase quase joga agora no final uma bomba aqui iraniana no nosso... Ai, gente. No nosso cenário. O negócio bombástico é da hora, né? Mas vamos com calma. Vamos deixar para a próxima vez. Vocês vão voltar. Calma. Vamos. Aí eu vou estar com o espírito mais preparado. Sim. Né? Eu vou lá buscar, vou olhar. Você me manda lá os links, a gente vai conversar. Boa. Eu te preparo antes para os e aí portais. Calma, pastora, não libera. Mas, gente, obrigado mais uma vez. A gente que agradece aí pela recepção, pelo carinho de vocês aí. A igreja Amém. de vocês, né, por permitirem vocês estar vivendo esse momento de poder estar fora, né? Como é bom a gente ouvir isso que vocês acabaram de compartilhar, né? Vocês estão aqui, a igreja está trabalhando, a igreja está acontecendo, tudo está caminhando. E isso é maravilhoso. Saber que a igreja vai bem, né? Mesmo quando os pastores podem sair para descansar, dar o descanso para os pastores. Isso é muito legal. E que assim seja. Mas é aqui. Quem quiser tá lá em Taubaté ou vai visitar lá e quer conhecer a igreja, como é que faz? Quais são os canais? Quais são os veículos que chegam até vocês? Tem o Instagram, que é o Família Aba, com 2 Bs, underline no final. Então, Família Aba, underline no final. Temos também o nosso YouTube, que de cabeça eu não vou me lembrar. Era pra saber, né, gente? Mas é o... Deixa eu pegar aqui.
Deixa eu pegar aqui. É o Família Aba, com 2 Família Bs. Aba, Família com sempre com Bs. 2 E. No YouTube. ABBA. Vamos ver se a gente tem amanhã para colocar aí na nossa descrição, deixar lá pro pessoal que também acompanhar. E o Sim. pastor tem uma live que acontece também, Tem. né? Tem. Como é que Nossa, é o Devocionalmente. Acontece de segunda a é? sexta-feira. É no seu Insta? No meu Instagram e no canal no do meu YouTube, Instagram né? e no YouTube. No YouTube da igreja? No Não, meu no YouTube. seu. No É dele. Pastor Alisson Silva. ALISSON Silva. Depois o senhor me manda os links de tudo. Manda. Aí a gente coloca No lá YouTube pra ficar. fica gravado. No Instagram é só só na na hora, hora. e depois No eu momento. descarto. Mas tá lá desde Gênesis, é um projeto que Deus colocou no coração, que vai desde o capítulo 1 de Gênesis, e a meta é chegar até Apocalipse, capítulo por capítulo. Cada dia um capítulo, e às vezes a gente fica 4, 5 dias num capítulo, coisas mais importantes, mais polêmicas, a gente fica... Eu vou até um certo ponto, não vou lá na profundidade, mas eu vou num nível a mais daquilo que eu falaria num culto de domingo na igreja. Se você gosta de temas polêmicos, hashtag, Ali eu pessoal. tenho um... Vai lá e assiste. Jabazão. ali eu tenho um jabá ali. Então, Nossa, super. Gente, Tá bom. sério. Vamos lá, quem quiser vai lá, curte lá o pastor Alisson lá e tem certeza que vão desfrutar. muito bom. E aí logo boas. vem as lives dela aí, que ela já tá preparando aí. Eu tô fugindo. Qual porque é eu- o que tá vindo? O que tá vindo? Ai, Para Para tá de vindo. fugir, mulheres, né? pastora. Não, tá vindo batalha espiritual. É? Não, Jesus não tá vindo batalha espiritual, tá vindo temas sobre batalha espiritual. Tema sobre batalha. Para ajudar as pessoas na batalha. É, isso. Na verdade, a ideia... Já bota o dia, a data, já marca. Vamos lá, pastor. Era pra eu ter feito isso antes da viagem e eu fico postergando, que eu morro de vergonha desse trem aqui. Mas, amém, eu vou fazer. Vai ser por onde? Vai ser pelo Instagram. Eu não tenho canal no YouTube ainda, gente. Só Isso é fazer. fácil, só fazer criar. 3 dedadinhos, Enfim, hein? mas eu vou fazer pelo Instagram. Vamos falar os primeiros vai ser sobre batalhas espirituais, como que funciona, como se precaver, como se posicionar, quais são as armas de guerra que nós usamos nas nossas guerras diárias, vai ser mais ou menos isso. Depois vamos passar por emoções saradas, depois vamos passar sobre orfandade, sobre rejeição também. Legal. É um assunto que eu vivi todas essas fases, né? E o Senhor me incomodou para que se eu vivi... Então, como eu falei aqui durante o podcast, tudo que Deus faz pra gente é pra gente derramar, né? E eu tava retendo tudo isso quietinho aqui dentro de mim. O Senhor falou, filha, vai, acorda, daí eu vou fazer isso. Quando eu voltar pro Brasil, a gente começa. Eu vou falar mais uma vez aquilo que eu já falei de outra vez aqui. O Senhor Jesus, ele tem uma cura para nossas vidas a cruz, né, sobre as suas feridas, que ele nos sararia. Uhum. E assim como nós somos pequenos Cristos, nós somos essa cópia Exatamente. de Cristo, né? Nós somos Sim. a sua imagem, a sua semelhança que ele tem nos restaurado para isso. Eu creio que também através de nossas feridas nós também Nós vamos temos curar outras pessoas. Exatamente, eu creio Eu super creio muito nisso. nisso, eu aprendi isso e eu tenho passado isso. Exatamente. As suas feridas não são em vão. Não são. E é uma grande verdade. A tua grande ferida vai ser um grande ministério que o Senhor De vai usar. cura De para cura outras para outras pessoas. pessoas. Curados curam, né? Curados curam. Curadas curam. Feridos Amém. ferem. Feridos ferem. Uau. Glória a Deus. Amém. Gente, vamos lá. Creio que Bom. vamos ter mais Vai ainda ter, em nome muitos de por aí em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Deus abençoe vocês. Prazer estar com vocês. Né? Prazer. Foi uma honra, uma satisfação. Honra é toda nossa. E foi muito bom. obrigado. Até a próxima. Até a Tá bom? próxima. E obrigado você que ficou aí com a gente até agora, que acompanhou. Acompanha aí a Igreja Aba nas redes sociais, acompanha o pastor Alisson, a pastora Elisandra. E nos acompanhe, se inscreva no canal, esteja participando conosco e acredito que você vai ser ricamente abençoado por tudo aquilo que nós temos compartilhado aqui. Tá? Compartilhe você, seja um missionário, não te custa nada. Custa você apertar o seu dedo, mandar para alguém, enviar para alguém, coloque nos seus grupos, nos ajude a divulgar. Sabe? Teremos bastante conteúdo, temos conteúdo aí para trás e teremos muito mais. Então,
nos ajude, seja você um evangelista, seja você um missionário da internet, compartilhando esse produto. Amém? Pra gente aqui, tá aqui uma equipe, irmãos que estão aqui, tá aqui o Lucas, tá aqui o Bruno, tá aqui o Diego, trabalhando, estamos nós aqui, tarde da noite, produzir isso aqui, queremos abençoar outras vidas, então nos ajude, estejam compartilhando para poder edificar a vida de outras pessoas, então em nome de Jesus, compartilhe, Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser, nos acompanhe e vamos para mais.